Vamos abrir a palavra em Efésios. Tirar, ficou mais agora. Esse médio agudo aí. Em Efésios capítulo 6. O título de hoje é A luta contra o dia mau. Porque o dia mau chega, amém? Essa é uma verdade. E nós temos que encarar. Não adianta a gente se acovardar diante do dia mau. Nós temos força nesse Senhor para levantarmos as nossas cabeças e encararmos o dia mau, amém? Glória a Deus. Então, no capítulo 6, no versículo 13, fala desse dia mau. E Paulo diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, porque para que possais resistir o dia mau. Melhorou agora, hein, João? Para que possais resistir o dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer depois de ter vencido o quê? Tudo. Porque na força desse Senhor nós podemos sim vencer esse dia mau, amém? E ainda permanecermos inabaláveis. Essa é a palavra. Querido, eu queria que você se atentasse. Nós tivemos um momento muito rico, um momento muito bonito aqui no domingo pela manhã, com a nossa irmã Fátima, que está à frente, e o seu esposo Jusilei, desse tempo de consagração aqui. Quantos estavam aqui na consagração? Levanta a mão assim. Eu fui. Foi um tempo importantíssimo, foi um tempo muito edificante, sim ou não? Foi. Foi um tempo que nós tivemos aqui, derramamos o nosso coração, vencendo algumas barreiras em oração, naquilo que é particular, naquilo que é coletivo e faz parte aqui dessa comunidade de fé, dessa família aqui. E sem oração, irmãos, sem a oração, nós podemos afirmar que não há cristianismo. Sem oração não tem cristianismo. Sem oração não tem vida na igreja. Sem oração não tem envio de missionário. Sem oração não tem família fortificada, fortalecida. Não tem. Sem oração, a gente não consegue ver essa igreja viva, a gente não consegue ver o avanço realmente naquilo que é espiritual dessa igreja. A oração é o oxigênio da igreja, amém? É um grande indício daqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, de uma fé amadurecida. São aquelas pessoas que se relacionam com esse Cristo em oração. Sem oração nós não podemos viver essas coisas, essas práticas. Existem muitas pessoas hoje, a gente vê isso na internet. Tem muitas pessoas hoje aí, né, indo para um lado de um racionalismo árido, né? E acreditam que a oração ela não tem mais aquele mesmo propósito, ela não tem mais a validade nos dias de hoje. Mas o que nós vemos nessa palavra aqui é que os grandes homens nessas escrituras aqui, as grandes referências que nós temos, os grandes homens piedosos, os mais cultos, espirituais, os mais relevantes nessa palavra foram homens comprometidos em oração. Foram homens com uma vida de oração, que venceram as suas lutas, suas guerras, os seus dias maus, e deixaram para mim e para você essa referência. Deixaram para nós esse norte por onde caminhar. E Paulo, quando ele está falando disso aqui, ele concebe a vida cristã como uma guerra. E ele descreve a mim e a você como soldados. Você já reparou nisso? Coloca a sua armadura, a armadura de Deus. Tudo bem que tem aquela coisa da igreja ser vista, aquela metáfora usada como a do hospital, lembra? É um grande hospital. Amém, legal.
Nós chegamos aqui muitas das vezes feridos, e as nossas feridas são tratadas sim. Nós temos sim esse tempo onde experimentamos desse cuidado de sermos cicatrizados nas nossas dores, nos nossos traumas. Sim, um hospital até pode ser sim usado essa metáfora, tudo bem, nada contra isso, mas nenhuma vez nós vamos ver isso na Bíblia, já percebeu? Quantos já viram aí na Bíblia aqui que a igreja é um hospital? Você já viu? Se viu, me corrija aí. Aí eu vou mudar a pregação toda aqui. Brincadeira. Não vou mudar, mas a gente não viu isso na Bíblia. Isso não foi usado na Bíblia. Na Bíblia, quando trata-se desse assunto, o que é usado é exército, soldado, arma, combate, guerra. É assim que é usado. E se você é de Cristo, você faz parte desse exército. Amém? Se você é de Cristo, você já faz parte desse exército. Eu quero te dizer, você está em combate. Essa é a verdade. É o que a palavra de hoje, Paulo vai trazer para mim e para você. Estamos em combate, estamos em conflito. Amém? Nós estamos nesse conflito, tem uma guerra acontecendo nesse momento. E é preciso que nós venhamos nos revestirmos dessa armadura de Deus, o poder de Deus. Existe uma batalha espiritual acontecendo, inclusive agora, aqui. Está acontecendo aqui. Está acontecendo aqui, está acontecendo na sua casa, está acontecendo com os seus. Está acontecendo nesse exato momento. Essa batalha que ele fala aqui, ela está acontecendo nesse exato momento. É uma luta pela mim e pela sua mente, pelo meu e pelo seu coração. É um grande erro a gente pensar que o nosso adversário, Satanás, o demônio, o diabo, como você quiser se referir aí, que o principal intuito dele é tirar a nossa saúde, tirar o seu emprego, fechar aquela porta financeira. Irmãos, quem naquele deserto da tentação com Jesus oferece as glórias terrenas para ele? Ele pode muito bem fazer você enriquecer. Ele pode muito bem colocar essa felicidade, entre aspas, diante de nós, mas ele vai pedir uma coisa: eu só preciso que você me adore. E você me adorar negue a sua cruz. Jesus podia ter toda a glória, todo o dinheiro, terreno, os reinos dessa terra, mas ele disse: abandone, me adore, e me adorar abandone o projeto da cruz. E assim hoje nós não seríamos reconciliados com o Pai se Jesus cai nessa história. E assim hoje continuam as mesmas sugestões diante de mim e de você. A guerra contra a nossa mente, contra o nosso coração. É um erro a gente pensar que a batalha espiritual é uma luta para nos libertar da pobreza, da doença, das angústias da vida. Não que no momento que nós estamos aqui, como foi o de oração e que nós estamos orando, que nós não podemos, claro, orar, crer, e Jesus pode fazer sim, abrir uma porta de emprego, amém? Jesus pode sim curar um câncer, amém? Isso pode acontecer, amém? Eu não estou falando, não é contra isso, mas o grande intuito dele é confundir a nossa mente, fazer você e eu tropeçarmos. Como assim, Jefferson? Fazer com que nós sejamos infiéis, desonestos, tropeçarmos na nossa caminhada de fé, fazer com que nós sejamos mentirosos. Começa uma mentira pequenininha, fala que eu não estou, até chegar num ato de estarmos dentro de uma infidelidade, dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento, como para com o próprio Deus, amém? Esse é um grande objetivo. Por quê? Porque sendo assim, ele está nos afastando do caminho desse Senhor e desse próprio Senhor, e com isso ele está destruindo a minha e a sua vida. Esse é o objetivo, não só uma dificuldade terrena, mas uma morte eterna. Morte não só física, uma morte eterna, longe do Pai.
longe de um caminho de salvação, longe de um caminho aonde nós vamos ser recebidos como esses filhos amados para sermos aqueles que não somos reconhecidos por Ele. Essa é uma grande guerra e essa é uma grande luta. E nós precisamos nos revestirmos desse poder, é o que ele está falando aqui, como um soldado que veste uma armadura, preparado, pronto para a batalha, pronto para a guerra e para encarar esse dia mau. O que é o dia mau? O dia mau, um dia triste. Um dia em que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos se confundem. Quem já passou por isso aí não precisa nem levantar a mão. Dia que os nossos pensamentos, os sentimentos são mais aguçados, eles se confundem dentro da gente, quem a gente é, para onde que a gente está indo, o que que a gente fez, será que foi certo ou que não foi, o que está acontecendo? O dia que as nossas forças, elas são minadas e elas vão sumindo, quase desaparecendo, que somos feridos por palavras e que também ferimos pessoas. Dia que nós temos que encarar de forma mais viva, de forma mais voraz, face a face, frente a frente, a nossa humanidade, fragilidade, as nossas fraquezas, essas que você não conta para ninguém, nem a pessoa mais íntima aí sabe. O dia que face a face nós temos que encará-las. O dia mau refere-se ao dia em que a maior tentação de negar a esse Senhor virá de forma mais forte nos afligir. E esse, querido, preste atenção em mim, o dia que isso acontecer ou estiver acontecendo, não é o dia de nós tomarmos decisões. Não tome decisões diante desses dias. Não. Nesses dias nós tomamos posições. Nós não tomamos decisões no meio de furacão, porque a gente pode ir para qualquer lado e ir para qualquer lado não é bom. Pode acabar num lado que vai trazer consequências terríveis. Amém? Esses dias são dias de posições, de nos posicionarmos. Aonde? Na palavra de Deus, nos princípios de Deus, no poder de Deus, no cuidado de Deus, nos direcionamentos de Deus, para estarmos firmes diante do vento mais forte, de estarmos firmes diante desse dia mau. O dia que nós acordamos, já estamos vivenciando essa batalha. Imagina aí você acabou de acordar e às vezes o lugar que você acorda só tem um passarinho cantando. Oh, coisa boa, né? Lá onde a gente mora em Cabo Frio, assim, o lugar que a gente mora é um lugar bem silencioso. É muito bom. A gente costuma até dormir mais do que pode em lugares assim. Mas no dia de batalhas assim, que ele está falando, imagina você acordar diante de tiro, diante de bombas, diante de uma guerra acontecendo lá fora. O que você faz? Diante de uma guerra, diante da sua casa, que normalmente se acorda tranquilo, e quando você acorda o barulho é de guerra, tiro para todo lado, bomba para todo lado, qual é a sua reação? Qual é a sua primeira reação? Você vai acordar, você vai escovar os dentes, andar tranquilo na sua casa, você vai sair normalmente, você vai trabalhar, você vai no mercado, você vai para a academia, você vai para o shopping? Como que você vai reagir? Qual vai ser a sua primeira reação? Bom, o que ele está dizendo é que diante do que é visível, se nós reagiríamos diferente, eu tenho certeza que você reagiria diferente. Talvez você nem se levantaria da cama, você já pularia para o chão e já ficaria deitado.
no chão, sem se levantar, dizendo para os seus familiares: deita, deita, todo mundo deita. Por quê? Porque você não quer ser alvejado por um tiro, você não quer ser acertado. E por causa disso você não vai dar mole, você não vai andar de qualquer jeito, amém? Você não vai andar distraído. Agora, e na sua vida espiritual? A bala está comendo. E como que você está andando? Porque as setas estão acertando. As setas, elas não param, as balas, as armas não param de funcionar contra mim, contra você, nessa batalha que ele está falando. Quantos estão comigo aí? Digam amém. Eu não levantaria e viveria normalmente. É uma batalha que a gente está vivendo, e ele vai falar no versículo 12 assim, olha o que ele vai dizer: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões. Agora, como sobreviver a elas? Como caminhar diante dessa situação e dessa guerra? Se nós saímos para os nossos afazeres nessa guerra, normalmente, certamente nós seremos feridos. Nós seremos alcançados, feridos e, quiçá, mortos. Essa é a verdade. Quem sabe, até mesmo dependendo da ferida, até mortos. Amém? Então Paulo vai dizer assim no versículo 10, olha o que ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Porque você vai sofrer pressões externas e pressões internas. Essa é a nossa batalha, isso que está sendo trabalhado contra a nossa mente. Que pressões internas? Que pressões externas? Tiago, capítulo 1, versículo 13, fala da tentação, das opressões e da origem do pecado e de todo o trabalho contra mim e contra a sua mente. Como que isso acontece? Tiago, capítulo 1, versículo 13, você não precisa abrir, só preste atenção aqui em mim. Diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo ninguém tenta. Amém? Deus permite provações, mas Deus não tenta ninguém. Não é uma obra dele, não é uma ação de Deus quando você é tentado internamente pela sua carnalidade, a sua fragilidade que quer te afastar e te levar para longe de um propósito dele. Deus não faz isso. Ele está falando: ao contrário, cada um é tentado pelo quê? Pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Os olhos da nossa carnalidade que cega, nos faz cair em pecado e cega o nosso entendimento. Por isso você vê grandes pessoas de Deus em pecado, grandes pessoas de Deus que caíram em tentação, grandes pessoas de Deus vivendo isso, e parece que ela não acorda, e parece que ela não enxerga, porque simplesmente esse pecado, cair nisso que foi atraído, cegou o entendimento dela. Isso que acontece. Então 15 ele diz: então o que acontece? A cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Gera morte. Olha aí uma das setas no meio dessa guerra que eu e você vivemos diariamente, que pode ter acertado o meu e o seu pensamento, coração, e fez com que nós caíssemos à beira do caminho. Amém? Lutem contra isso, ele está falando. Se revistam do poder do Senhor, ele está falando. Coloquem a armadura de Deus, ele está falando. Porque é uma guerra constante.
Porque a todo momento essas balas, essas setas querem fazer você cair pelo caminho. Isso é uma realidade na vida do cristão. Isso é uma realidade na vida da igreja. O quanto que nós estamos distraídos quanto a isso. E às vezes você e eu, nós acordamos, passa uma semana, 2 semanas. Poxa, estou tão desanimado. Poxa, já tem 2 dias, 3. Já tem uma semana que eu não leio a palavra. Sabe, eu não consigo mais orar da mesma forma. O meu tempo de devocional agora, sabe, pastor, não é mais o mesmo. Não sei o que está acontecendo, mas acho que eu estou caindo pelo caminho. Acho que eu estou ficando, acho que eu estou sendo alvejado nessa guerra. O que eu faço? Se revista na armadura de Deus, se fortaleça no poder que vem dele. Pressões externas, opressões que querem nos desanimar, e pressões internas. No grego é até a mesma palavra que é usada aqui em Tiago. Como que eu venço? Revestivos de toda a armadura de Deus, para que poderes ficardes firmes contra todas as ciladas do maligno. Essa é a resposta dele para mim e para você. Então o que você faz? Você precisa, mais na frente, no partir do versículo 14, ele vai dizer: se cingir com a verdade, cingivos da verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Esse cinto desse posicionamento em verdade, que segura toda a armadura, que é a base para tudo, porque essa vida cristã, nessa guerra que ele está falando, em mentira, não vai sustentar o resto dessa armadura. E o que acontece, Jefferson? Você e eu estamos desprotegidos no meio de uma guerra. Quem que é maluco o suficiente para ir sem a armadura para uma guerra? Eu e você, quando não estamos revestidos desse poder, quando nós não buscamos no Senhor essa armadura, quando não nos humilhamos diante dele, como estávamos aqui, ou seja, no nosso quarto de forma individual, ou seja, de forma coletiva, como estávamos aqui no domingo, dizendo: Senhor, não podemos sozinhos nessa guerra, precisamos nos revestir no teu poder, na força que vem do Senhor. Porque é uma loucura muito grande ter entrado para esse exército e pisar num campo minado aonde o inimigo está fortalecido e muito atento e de forma muito voraz para nos liquidar, e mesmo assim nós não colocarmos nenhuma couraça, nem um capacete, não termos nenhuma arma e simplesmente saímos andando no meio desse tiroteio e disso tudo que nós vivemos de forma espiritual e que às vezes não é tão viva no nosso olhar, simplesmente porque estamos mais inclinados para o que é terreno do que é espiritual. Amém? Se revisto, ele está falando dessa couraça. Nós somos protegidos pela justiça de Deus. Você crê nisso? Crê nisso? Salmo 125: os que confiam no Senhor são como montes e o Senhor está ao redor desse povo, como os montes estão ao redor de Jerusalém. A justiça dele nos protege. Agora é justiça, amém? Porque no versículo 4 vai dizer: aos bons e aos retos de coração. É qualquer pessoa, Jefferson? Não. Aos bons e aos retos de coração. É isso que ele diz. É entrarmos debaixo dessa justiça que nos protege, dessa couraça que protege o meu e o seu coração desses dardos inflamados.
Aleluia! De mesma forma, ele vai falar sobre esse escudo da fé. Tudo pode ser vencido em Cristo Jesus através de uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé madura. O que é uma fé madura, Jefferson? Uma fé que busca mais o relacionamento com o Pai do que tudo que o Pai pode trazer. Uma fé verdadeira, uma fé madura. Busca mais o relacionamento com o Pai do que tudo que o Pai pode te trazer. Nessa hora que era para ter um amém, gente. Até o Júlio, o amém foi fraco. O Júlio. Mas é isso mesmo. É porque nessa hora a gente olha para dentro da gente. E é difícil. Vamos ser sinceros aqui, irmãos. Vamos ser sinceros, é difícil. Na maioria das vezes que a gente está nesse relacionamento que nós falamos de oração, nós estamos tratando de algo, Senhor, que pode acontecer ou não na minha vida. Nunca o Senhor é maravilhoso, nunca é forte demais. Mas é bem menos do que as coisas que a gente quer que Ele traga para nós, que Ele resolva para nós, que Ele faça para nós. Sempre acontece de ser mais isso do que o puro relacionamento, só o relacionamento com Ele. Por quem Ele é. Simplesmente por quem Ele é. Na minha e na sua vida. Uma fé madura vai ser esse escudo contra todos os dardos inflamados do maligno. É o que ele está falando aqui. É o que vai te proteger. Sabe por quê? Porque a sua vaidade não vai ser aflorada. Porque a sua carnalidade não vai ser aflorada. E você vai estar num lugar seguro. Você vai estar seguro. Terá uma defesa contra esses dardos que querem criar brechas no meu e no seu pensamento, no nosso cérebro, contra a esse Pai amoroso e bondoso nas nossas vidas. Amém? Os calçados. Ele vai falar aqui no verso 15: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. É comum a gente ver nesse verso aqui as pessoas falando de ser como um convite a uma chamada simbólica, né? Um convite a uma chamada simbólica para evangelização, para o evangelismo. Mas a situação bíblica aqui, não é um convite a ir. Aqui não, aqui é um convite em permanecer. Como? Prontos. Permanecermos prontos. Permanecermos preparados pela lâmpada que guia os nossos passos. Por essa palavra, por essa lâmpada para os nossos pés, há um evangelho de perdão, há um evangelho de paz, há um evangelho de reconciliação com o Pai, tendo paz agora com Ele por meio do seu Filho, do sacrifício, Cristo Jesus. É esse calçado e essa forma de estarmos preparados, porque nós éramos vistos como inimigos de Deus. Essa é a verdade. Amém? Éramos vistos como inimigos de Deus. Agora, por meio desse Jesus e desse evangelho, morte e ressurreição, o Pai diz: agora também eu sou por vocês. Enxertados a essa família, a essa promessa. Amém? O capacete. Capacete, ele vai falar um pouco mais adiante. Escudo da fé. 17, tomai também o capacete da salvação. O capacete é um instrumento de guerra romano, amém? Ele tem essa analogia, ele faz essa analogia. Ele tinha muita ciência disso. E geralmente vocês veem as pessoas falando aqui desse instrumento apenas como algo que protege. Amém? Mas eu queria que você se atentasse a uma coisa. Quando um romano, ele vai para a guerra, ele está na guerra,
E ele está com esse capacete, sim, que protege, mas também permite que na guerra ele levante a sua cabeça. Permite que ele esteja de pé. Porque se não fosse o capacete, ele teria que ficar escondido. Ele não poderia se mostrar, ele não poderia sequer sair daqui, desse abrigo, para poder avançar. Agora, o capacete permite com que ele saia desse momento aqui de defesa e possa progredir. Permite que no meio do combate, no meio da bala comendo, no meio das setas malignas, ele esteja de cabeça erguida. Porque a confiança, a convicção na salvação permite que você, diante de todas as guerras, erga a sua cabeça. Sim, levante a sua cabeça. Mas é muito difícil, o inimigo é muito forte, são muitas setas sendo lançadas. Olha, na verdade já tem gente que morreu do meu lado e eu me culpo por isso, eu me culpo por aquilo. Não. Ele está falando, esse instrumento permite que você não fique caído pelo caminho e nem que abaixe a cabeça diante de todas essas setas, de toda a pressão externa e interna que nós sofremos, mas que você, diante disso, erga a cabeça, porque tem alguém que guerreia a sua batalha. Ele é maior do que tudo que está no mundo. Ele é maior. E esse que guerreia pode até ter um monte de braço forte, querido. Pode até ter crise financeira. Pode até ter situações dentro da sua casa, da sua família, que parecem que não vão resolver. Sim, pode ter um braço forte de carne no meio dessa guerra contra você, mas você, com esse capacete, a convicção da salvação, pode dizer: existe o braço forte do Senhor comigo para guerrear essa batalha. É nele que eu posso prosseguir, é nele que eu posso sair do lugar de defesa e avançar no meio dessa guerra. Tudo que Satanás quer é que você fique retraído, que você desista, que você entregue os pontos, abaixe a sua cabeça e não saia de um lugar de defesa. Mas Paulo também fala sobre uma arma de ataque. Amém? A única arma é a que nós vamos encerrar. É essa verdade, é essa palavra, uma única arma ofensiva. Agora que ele diz, você pode colocar quem está na... É Manu? Hebreus capítulo 4, no versículo 12. Está aí? Hebreus 4, no versículo 12. Porque essa arma de ataque, a palavra de Deus, é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito. O anúncio do evangelho através dos seus lábios, o anúncio da salvação através da sua atitude, lá naquele lugar caído, sim, lá naquele lugar miserável, sim, é a grande arma de ataque no meio dessa batalha. Você é esse soldado, você faz parte desse exército, e ele é quem dá total força e condição para você avançar. É no nome dele que nós não avançamos, é no nome dele que nós pregamos, é no nome dele que nós renunciamos todo dia, é no nome dele que nós podemos sim passar por esses momentos com as nossas cabeças erguidas. Você quer ganhar e compreender melhor as suas batalhas espirituais? Quer? Ninguém quer, então pode cantar. Vamos cantar? Ninguém quer, Johnny. Não. Ele acreditou. Não, o pessoal quer sim. O Johnny é mau, hein? A gente tá falando de amar, ele não deu nenhuma oportunidade para você se arrepender, viu?
Já entrou lá, não quer, vai todo mundo pro inferno mesmo. Não, quer negócio não. Quem quer? Amém? Então tem uma resposta muito simples desses direcionamentos que ele nos deu aqui. Qual é, Jefferson? Para isso nós precisamos ler, meditar e falar mais da palavra espiritual de Deus do que as palavras carnais humanas. Vou repetir. Nós precisamos ler, meditar, falar, anunciar, declarar mais as palavras espirituais da parte de Deus do que as carnais humanas. Com isso, nós vamos ter um testemunho diferente diante de uma sociedade, diferente dos nossos espelhos, os espelhos da nossa alma, daquilo que nós olhamos assim, e várias vezes nós falamos, várias vezes nós viemos à frente e fala, vai ser diferente, e nunca é. E sempre estamos distraídos diante dessas guerras, sempre estamos distraídos diante e somos alvejados, e voltamos a estarmos enfraquecidos, a não progredirmos. Eu fiz um negócio meio tropa de elite agora, viu? Fica nem bom o pastor, corta a live aí. Progredirmos, eu lembrei do cara na favela, né, andando. Mas é exatamente assim. Estratégia, você viu o filme? Vocês viram, né? Vocês estão rindo de mim, mas todo mundo viu, né? Você viu aqueles caras entrando na favela? Quanta estratégia, com sabedoria, progredindo. Eles falam de beco em beco, avançando em unidade, em grupo. Se tem diferenças, no momento da guerra é um com o outro. Não tem essa não. Ah, eu não vou te cobrir porque você falou aquilo e aquilo lá pra mim lá atrás. Se ele não cobrir, ele sabe que ele morre, mas ele também vai morrer mais na frente. Quem dera se a mentalidade cristã fosse essa aí, irmão. Uma progressão em unidade. Sabendo que nós estamos vivenciando juntos uma guerra. Irmão, como é que sabendo que nós estamos vivenciando juntos uma guerra contra Satanás, nós ficamos perdendo tempo com tanta bobagem no nosso meio? Que ele falou, o outro, a gente tem que chegar com chupeta espiritual e colocar e botar pra ninar, ver se vai arrotar. Você entende isso? Não é uma brincadeira, é uma guerra. Paulo está orientando, é uma guerra. Pode ser que amanhã o meu irmão morra, pode ser amanhã que eu morra e fique pelo caminho. Olha quão sério e importante é isso para a gente perder tempo com tantas bobagens, infantilidades. Que eu possa ser um instrumento de defesa e de ação nessa guerra na vida do meu irmão. Que eu possa saber que nesse lugar chamado família, eu tenha irmãos que no dia em que eu não ver o inimigo ali, eu sei que ele vai estar me cobrindo, eu sei que ele vai estar me orientando, eu sei que é ele que vai estar salvando a minha vida naquele momento, vai me alertar: Jefferson, toma cuidado ali. Amém, cara, obrigado, salvou minha vida. Porque é uma guerra. Aí, o meu e o seu testemunho, eu não sei se você percebeu, mas essa parte do versículo 10, que fala da armadura de Deus, ela começa assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha só, quem que começa uma frase falando quanto ao mais? Quanto ao mais é início de frase? Sim ou não?
Sim ou não, gente? Não. Quanto ao mais é porque já aconteceu muita coisa. É porque ele já falou muita coisa. Amém? Essa é a verdade. Por que fortalecidos nesse poder, revestido de toda a armadura de Deus, o meu e o seu testemunho vai ser diferente? Olha só, por que ele fala quanto ao mais? Vou te dizer. Porque antes disso tudo, antes dessa armadura espiritual, antes de sermos fortalecidos e falarmos do que é espiritual, olha só o que ele diz. Primeiro, começa lá no que nós falamos na quinta-feira passada, lá no capítulo 4, ele começa falando sobre os frutos dignos de arrependimento. E tudo aquilo que nós falamos aqui na quinta-feira passada, quem estava aqui, dá amém. Vocês já sabem. Aquilo começa aí, ó, começou aqui. Ele fala sobre isso, sobre exortações à santidade. Ele fala do fruto da luz e as obras das trevas, das nossas práticas. Aí olha só, isso aqui é o interessante. Ele vai falar do lar cristão. Como é que é um lar cristão? Como é que através de você é o lar na sua casa? Ele vai falar sobre isso, sobre esse lar cristão, das mulheres submissas aos homens, ao seu marido, ao seu senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo assim salvador do corpo, como porém a igreja de Cristo assim, e as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres também, como Cristo amou a si mesmo e se entregou pela igreja. Olha o lar, olha a diferença na sociedade. Para os pais não irritarem os seus filhos, os filhos honrarem os seus pais, obedecerem os seus pais. Olha como é que nesse quanto ao mais tem tanta coisa para trás, de alguém que está ativo, de alguém que está revestido desse poder, de alguém que está ciente da guerra que está batalhando. Sim, os pais, os filhos, ele vai falar dos servos e dos seus senhores, como que um senhor trata o seu servo, o seu empregado, como um empregado honra o seu patrão. Ele vai dizer na mesma proporção que você faz a Deus. Será essa a verdade, a atitude nossa como cristãos sobre os servos, sobre os senhores, até chegar no versículo 10 e falar, quanto ao mais. Quantas formas o Senhor tem tratado em nós para que não fôssemos alvejados, para que não fôssemos acertados por essas setas e para que não ficássemos no meio do caminho diante do dia mau. Agora, existe algo, o poder de Deus que nos reveste, só Ele pode proporcionar. Amém? Amém. E Ele quer fazer. E Ele quer proporcionar. Essa é a palavra dEle sobre a mim e sobre a sua vida. Agora, tratar bem a minha esposa é comigo. Tratar bem o meu marido é com a esposa. Ensinar os meus filhos no caminho que devem andar é comigo. Tratar bem os meus pais é com os filhos. Servir ao Senhor ou ao empregador, ou o empregador ao funcionário como se fosse a Deus, isso é comigo e com você. Não é da parte de Deus. Ele apenas nos reveste, o que é mais do que suficiente, do poder, da autoridade dele, para que nós estejamos de pé, diante de todas as situações que querem, na confusão mental, no dia mau, fazer com que você caia nesse testemunho de fidelidade. Ele está aqui, Ele está no meu e no seu dia a dia, e Ele tem proporcionado todos os dias isso a mim e a você. Aleluia. Você pode se colocar de pé? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que
que seria de mim? Aleluia. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia. Irmão, minha irmã, você que está aqui, você que está na live, diante dessa verdade, você olhando para você, olhando para o seu dia a dia, você reconhece que está distraído enquanto a guerra em que você está inserido. Se você reconhece isso, essa é a hora que você coloca a mão no seu coração, essa é a hora que você fala com Ele, essa é a hora que você pede perdão, essa é a hora que você se posiciona no que Ele preparou para você guerrear. Se posiciona nele, se posiciona na verdade, na palavra dele, se posiciona nos princípios estabelecidos por Ele, se posiciona naquilo que você sabe que a justiça dele vai estar te protegendo. A justiça, porque a justiça traz filhos para dentro dessa proteção. Aleluia.